Olá, muito bom dia. É um prazer estarmos de volta aqui depois de 2 meses de recesso do nosso programa MENAP. Um programa que nós retratamos aqui a questão da masculinidade restaurada, uma transformação necessária. Mas o que é o MENAP? O que é a questão da masculinidade restaurada? Não tem nada a ver com ser grosseiro, com ser um ogro, nada disso. Então você tem a questão de ser firme, né? E também ao mesmo tempo educado, gentil, respeitoso e ser respeitado por isso, e ser querido por isso, né? Eu creio que é uma coisa que todo homem deve buscar, porque todo filho espera isso do pai, todo irmão, sobrinho, tio, pai, a sociedade espera isso do homem, né? Não é fácil nos dias de hoje, e nós tratamos, né, desses assuntos baseados nesse livro do David Merck, que é Homem Nota 10. Então, se você quiser ser um homem nota 10, e não é nada fácil, nós não estamos falando aqui de perfeição, mas de buscar isso no dia a dia, no seu propósito, né, de ser realmente reconhecido e ser respeitado por isso, e ser querido por isso, que eu acho uma coisa que todo mundo quer, né, ser amado, ser aceito, né, ser respeitado. Então, nós estamos aqui no capítulo 8, né, do livro, e com certeza hoje, né, nós vamos falar de coisas importantes que devem tocar o seu coração. O capítulo 8 fala o título é o seguinte: não violento, porém cordato. Eu queria desde já chamar o pastor Tiago, né, que é o nosso apresentador aqui, junto com o nosso querido Fabrício, que é um homem muito inteligente, brilhante, advogado, é um camarada muito bacana, né? E nós esperamos de verdade que você, homem, né, mulher, claro, esse programa aqui não faz acepção de pessoas, né? Ele é aberto a toda a audiência, né? Então você, mulher, tem uma audiência muito grande, né, pastor? Do público feminino. Então participem, acorde o maridão aí, né? E ouça e participe, interaja com o programa. Pode mandar perguntas para a gente, que vai ser uma satisfação, né? O pastor Henrique vai ter toda a alegria em esclarecer. Bom dia, Fabrício. Bom dia, Renato. Bom dia a você que está nos assistindo também. Seja muito bem-vindo ao programa MENAP, retomando agora com a atividade, com o estudo, né, desse livro tão importante. 2 capítulos, né, o 8 e o 9, o não dado, né, também não inimigo de contendas e ao mesmo tempo também não violento, né, isso que o texto estava falando aqui. Então vai ser uma bênção poder estudar juntos. E aí, Fabrício, grande expectativa? Com certeza, pastor. Bom dia, Renato, bom dia a todos que nos acompanham pelos canais da EPP TV. E não tenha dúvida, né, retomar o estudo desse livro, dando continuidade, pensando já no fechamento. Muito bom, pastor. Isso. Bom, vamos lá. Então vamos já direto para os comentários, para as perguntas. Aqui é o seguinte, ó, primeira pergunta, vamos contextualizar esse tema, a questão da violência e tal, dentro de uma perspectiva bíblica, pastor. Por que falar desse tema? Qual o motivo de abordarmos e por que o livro aborda esse tema? Sim, é interessante pensar nesse tema numa perspectiva claramente bíblica, né? Por exemplo, nós temos Paulo descrevendo que esse homem não pode ser violento, não pode ser amigo de contendas, né? E então é um tema bíblico, é um tema onde se ressalta a identidade desse homem, a qualidade desse homem enquanto cristão, de que ele tem que ter um padrão de conduta a partir das escrituras, né? E é interessante também pensarmos que a violência, como o próprio autor coloca, a violência contra o ser humano é uma tragédia da queda, né? Ou seja, agir com violência com relação ao ser humano, isso obviamente não deve existir. E principalmente se torna ainda, ele coloca algo ainda mais trágico, é quando a violência se dá no contexto familiar. Então nós estamos falando aqui, né, de maridos, de homens, nota 10, claro que não só de casados, de solteiros também, mas nós sabemos da triste realidade que infelizmente existe, né, dentro de lares, até mesmo cristãos, um certo tipo de violência, né? Não só aquela que envolve agressão física em si, mas a violência emocional e todos os outros contextos. Está aqui, né, com o Fabrício, que é advogado, depois a gente vai dar uma pincelada nessa questão também da necessidade de tomar posições legais, né? Ou seja, e não simplesmente tratar de uma forma banal essa questão, né? E a ação violenta,
ela é uma expressão da queda, né? Eu sei que existem hoje muitas questões para tentar responder à violência de alguém, né? E aí se entra dentro da ideia do campo aí de, mas é uma questão de personalidade, uma questão de temperamento. Não, é uma questão de pecado. É um problema onde a pessoa tem, então, o pecado no seu coração e, decididamente, ela pode ser alguém que seja violenta, né? Ela tem, então, um padrão específico de conduta que a leva a tentar decidir coisas de uma maneira violenta. Então, o autor coloca que é uma tragédia a violência contra o ser humano e muito mais quando se torna num aspecto até mesmo familiar, né? Após a queda de Adão e Eva, então, nós temos o pecado entrando, né? Ou seja, corrompendo os corações. E aí nós temos também uma questão a respeito de Caim matando Abel, né? O primeiro ato ali descrito nas escrituras de violência, né? Ele mata Abel, e aí até o próprio Deus fala sobre o sangue de Abel clamando, né? Ou seja, ele leva para o campo, mente para o seu irmão e tal. E com base em 1 Timóteo capítulo 3, que nós estudamos aqui, as qualidades de um homem de Deus devem ser basicamente duas dentro dessa questão, que é não violento e ao mesmo tempo inimigo de contendas, que são os 2 capítulos que nós estudaremos aqui. Esse tema ele é importante para reflexão, né, tanto uma avaliação pessoal, como que eu me comporto diante de questões adversas que eu tenho, né, talvez até mesmo por viver num mundo provocativo nesse sentido, né, com a questão dos meus princípios como cristão e tal. A forma como eu trato a minha esposa, a forma como eu trato os meus amigos, a forma como eu trato os meus filhos, a forma como eu jogo futebol. Bem que faz muito tempo que eu não joguei futebol mais, né? Mas como é que eu me comporto lá no campo. Então, tudo isso é reflexivo para o nosso coração. Por quê? Porque é um tema importante para a masculinidade, porque a gente também acaba tendo uma visão equivocada da masculinidade, né? Ou seja, aquele homem violento, aquele homem grosso, mas a Bíblia fala completamente ao contrário. Ao mesmo tempo que ela diz não violento, mas cordato, né? E aí a expressão do nosso Cristo, do nosso Mestre, é a expressão aí completa e perfeita do que é ser um homem, do que é ter masculinidade, do que é ser firme, mas ao mesmo tempo ser manso, né? O Senhor mostrou isso na prática para a gente. Então esse é um tema extremamente relevante, tanto para provocar o nosso coração a uma reflexão pessoal e, ao mesmo tempo, para levantar uma discussão necessária e importante sobre a questão da violência doméstica, que é crime, né? Então, isso dentro desse contexto, é o que a gente vai trabalhar aqui, falando, obviamente, a partir da palavra de Deus, né? A violência, ela vem de um coração pecaminoso, né? Então, isso é importante. E a violência, ela tem dominado a nossa sociedade, né? Estamos diante de um momento mais drástico ainda com a pandemia, onde pessoas ficaram confinadas em espaços, às vezes até reduzidos, sim, perto do que estavam acostumados, e com isso aflorou muitas questões ligadas à violência, né? A falta de paciência um com o outro, seja o marido com a mulher com o marido, envolvendo os filhos também. Então, a violência, ela faz parte da queda do homem, né? O pecado, ele gera violência contra si mesmo, contra o próximo, e a violência também contra Deus, que quando a gente não obedece a Deus, a gente está sendo rebelde, é uma forma de violência também, né? E essa violência, a gente percebe, você falou uma questão interessante, como que a nossa sociedade está imersa no princípio da violência. Você percebe muito isso no aspecto da intolerância, né, nesse sentido, e também na própria internet, né? Você não tem uma violência física ali, mas a forma com que as pessoas se expressam em opiniões, em decisões variadas, né? Política, fé, teologia. É muito violento aquilo, né? Quer dizer, não há violência física, mas também não há o respeito por entender que do outro lado, por tão diferente que a pessoa seja, ela é uma criatura de Deus, é imagem e semelhança de Deus, com todos os problemas, os pecados, né? Mas com quem eu estou discutindo, com quem eu estou falando, é alguém que carrega, mesmo que maculado, a imagem e semelhança de Deus. Então a gente percebe muito isso hoje, que claro, né? Existe essa violência, então, na internet, que acaba, então, às vezes, até chegando mesmo à violência pessoal, física, né? De se encontrar, de ter algum problema com relação a isso. Geralmente salta mais aos olhos aquela violência corporal, física, mas tem a violência verbal e a gestual também. Sim. Né? Então, que nem no aspecto da internet, nós muitas vezes não temos a violência corporal, física, mas
todo tipo de violência, onde você não respeita a opinião do próximo, você não respeita a fé do próximo. Isso é uma forma de ser violento, agressivo, né? Então a gente vê tudo quanto é tipo de agressividade, violência, seja no aspecto virtual ou físico, né? E a violência verbal, muitas vezes, ela machuca mais e dói mais até do que uma violência física, né? Porque às vezes é uma palavra pesada, uma palavra que derruba a pessoa, às vezes você pode carregar isso, um trauma para o resto da sua vida, né? Às vezes uma agressão física, né? Vamos falar de futebol, por exemplo, tá? É assim, eu estou nervoso, vou lá e faço uma falta, tá? No pastor Tiago ali, assim, falo, depois eu falo, meu Deus, pastor Tiago, desculpa, me perdoa aqui, eu errei, falhei, foi no calor da emoção. Aí tá bom, tranquilo. Ele vai lá e dá um pisão no meu pé depois, mas tá, pode dar um pisão, fica tranquilo. Fica em paz, e esse ponto é muito importante, irmão Renato, pelo seguinte, porque nós homens muitas vezes temos dificuldade de compartilhar com o outro homem dilemas e problemas que sofremos. Justamente por isso, essa violência verbal e velada. Por quê? Muitas vezes a gente, buscando um auxílio, conta para um próximo, conta para outro homem um problema, uma dificuldade que estamos passando, esperando que aquele assunto será tratado de forma com segredo, né? De forma particular, confidencial. Né? Mas aí o que acontece? Às vezes está numa roda de amigos e aquilo, de forma imprudente, é colocado para todos. Então, muitas vezes nós homens pecamos e erramos e praticamos a violência quando não nos atemos ao domínio da nossa língua e a gente profere palavras erradas no momento errado, querendo às vezes até fazer uma brincadeira, que essa brincadeira mal posta, ela termina gerando o quê? Uma violência para aquela outra pessoa que não queria que aquele assunto fosse tratado de forma aberta. Então, existem várias formas. Se a gente começar aqui de forma minuciosa, tratar aspectos que a violência ela pode fazer parte do nosso contexto e que muitas vezes não temos sabedoria e entendimento para tratar com essa questão, seria assim tema para vários programas. Mas só para dar uma pincelada bem geral, o quanto é importante a gente tomar cuidado com essas coisas. Né? Exatamente. E o nosso propósito aqui é ter um olhar, né, principalmente bíblico, claro que também legal, porque isso é importante, né? As leis foram instituídas pelo nosso Deus desde do início, mas olhar também com a questão bíblica, que as escrituras estão falando sobre dominar um coração violento, lidar com um coração violento, e é uma característica, então está além, né, daquela ideia de, não, mas eu sou um pouco mais irado mesmo. Meu irmão, isso é pecado. A ira, nesse sentido de tirar o direito do outro, de ofender, né? Isso é pecado. Então não tem nada a ver com, mas eu sou assim, não é ser assim. O Espírito de Deus, ele muda corações. Sim. Mas a gente vai falar um pouquinho lá na frente sobre isso. Só para finalizar aqui, existe essa questão de que o homem macho, ele tem que fazer o que ele quer, ninguém põe limite na vida dele, e assim, eu vivo tresloucadamente, ninguém me põe freio em mim, e aí é que sou macho. Só que é o seguinte, eu conheci pessoas assim, eu acho que também já fui um pouco assim durante um tempo, e muitas vezes a gente se arrepende amargamente por conta disso. Né? Mas vamos lá, vamos continuar. Mais uma pergunta, pastor. Qual o significado dos termos violento e cordato? O autor, né, o David Murk, traz para a gente algumas reflexões sobre o significado dessas duas palavras dentro de um contexto da língua, né, do grego. E ele traz a palavra da ideia do violento, que deriva da palavra golpear, bater mesmo. Então, quando ele está dizendo não violento, né, ele está se referindo especificamente a também aquela pessoa que está pronta para bater, para brigar, para resolver. Quer dizer, o padrão comportamental daquela pessoa, a forma como ela resolve é por violência física mesmo. Por agressão, né? Agressão, exatamente. E então o termo grego significa golpear, ou também pode ser traduzido como aquele que bate. Então, a ideia de não ser violento, não ser aquele que golpeia, mas aquele que é
cordato, né? Aquele que resolve as coisas dentro de um parâmetro bíblico. E a ideia é que o homem de Deus não é aquele que vive nervoso, né, à flor da pele, em qualquer momento procurando uma briga. E parece que algumas pessoas elas sentem prazer, né, em provocar, em procurar a briga, né, e querer resolver tudo sempre de uma forma muito violenta, porque ela acha assim, não, então eu vou ser ouvido, né? O homem pode pensar, assim eu vou ser ouvido, as pessoas não vão brincar comigo. Ou vão me impor dessa forma. Eu vou me impor, exatamente, né? E aí isso traz a ideia de que o homem de Deus não deve ser dado nem à violência e nem em atos de ira, né? Isso que o autor coloca aqui, porque, então, toda vez que ele se frustra, ele age com ira, porque ele quer impor a sua vontade, né? E a palavra cordato, que foi perguntado também, o autor coloca que significa alguém que é gentil, íntegro e apropriado. E é interessante, eu gostei dessas duas dimensões da palavra, que é aquele que é violento, ele quer golpear, né? E aquele que é cordato, ele é apropriado. Então, a minha cabeça ficou imaginando assim, alguém que está exposto a uma situação talvez conflitante com amigo, com família, enfim, mas ele é apropriado no seu comportamento. Quer dizer, ele não vai além. Então, ele também não deixa de se posicionar, porque é importante, né? O homem foi dada ao homem essa responsabilidade da liderança, foi dado ao homem da liderança amorosa, bíblica, como o próprio Paulo nos ensina em Efésios. Por outro lado, né, negligenciar um posicionamento é equivocado, mas ir além disso, quer dizer, tentar impor de forma não apropriada, também é um problema, é um pecado. Então, esses dois termos é interessante, ele coloca como referência principal ao nosso mestre Jesus, né? Ao mesmo tempo ele foi duro, mas ao mesmo tempo ele foi amável, ele estendeu a mão a pessoas que careciam, exatamente, manso, humilde, tanto que ele fala, aprendei de mim, né, que sou manso e humilde. Então, a característica de vida, o que não pode caracterizar, é claro que o que nós estamos falando aqui é que, hora ou outra, né, por exemplo, eu vou falar da minha vida, todo mundo acha, escreve nos comentários aí qual que é a sua percepção, tá? Mas às vezes eu escuto... Não, é sério. Isso é muito sério. Eu era muito irado. Assim, eu era muito irado, muito, mas num nível assim de querer resolver tudo sempre com ira. E minha esposa, né, Luana, às vezes lá no carro, no trânsito, Thiago, deixa, Thiago. E eu sempre assim, não, mas tá errado, tá errado. E várias vezes eu já pequei, né? Não só contra a minha esposa, contra os meus filhos, né, contra os meus irmãos em Cristo, né, mas nesse sentido, e várias vezes, né, contra o nosso Senhor, de ter atitudes no trânsito, por exemplo, de uma forma desadequada, não apropriada. Né, não apropriada por um cristão, né, e não apropriada também... Ser extremamente sanguíneo, né? Exatamente. Então, assim... Colérico. Colérico. Então, o que eu... Né, e isso, para mim, era muito forte, né? Eu ia sempre, né, chamava... Né, queria, de alguma forma, ter o meu direito sobreposto, colocado, né? E eu falo isso por uma experiência. E né, aí, aquilo que eu ia falar, às vezes o pessoal fala assim, Thiago, né, o pastor Thiago, ele fala tão manso, né? Tão... Mas isso foi a mudança do Espírito de Deus no meu coração. Transformação. Minha esposa, não sei se ela está assistindo, mas ela pode testemunhar a respeito disso, né? Que foi o processo do Senhor trabalhando no meu coração e mostrando, né, o meu próprio pecado com relação a isso, independente da ação das pessoas. Então, é claro que eu lido com ira ainda, claro que eu lido com ira. Nós lidamos, você que está assistindo também lida. Enquanto né? estamos vivos... Exatamente. E a ira, interessante que a ira, ela não é só, e também a violência, digamos assim, né? Ela pode ocorrer tanto de um nível exterior, quer dizer, eu me expresso a minha violência, né? Provérbios fala muito sobre isso, né? De você não andar com iracundo, né? Porque ele arruma briga com todo mundo, e você acaba também sofrendo por isso. Mas Jesus também falou que se você odeia e se você... né, odeia o seu irmão a ponto, né, de você, mesmo que não expresse, mas no seu coração, você cometeu um homicídio. Né? Você não foi lá, fisicamente não matou, mas Jesus diz que no coração você matou aquela pessoa. Então, assim, perceba que uns mostram a violência, talvez, de uma forma mais explícita, onde tem os seus comportamentos de ira, né? Outros são tranquilos, né? Mas também, então... A grande diferença aqui do conceito do que o autor coloca, foi o que eu entendi, é exatamente o seguinte: tem pessoas que vivem no padrão constante desse comportamento de ira
e de violência e de não ser cordato e de sempre querer ter contenda. E aí, nós aqui podemos nos lembrar, né, não no sentido de julgamento, mas sempre nós conhecemos no grupo de igreja, de amigos, de trabalho, assim, aquela pessoa, tem que ter cuidado, porque senão arruma briga. Né, você também deve aí, escreve aí também. O famoso pavio curto, exatamente. Né? Então, ele é um padrão já para as pessoas, né? Agora, é claro, eu e você, nós lidamos, né? Hoje eu lido também com questões assim, onde eu sou tentado a exercer a ira, a agir de forma irada. Mas aí o Espírito de Deus, né? Tem o fruto do Espírito, o domínio próprio, né? A temperança, o amor. Então, tudo isso vai trabalhando no nosso coração. Então, esses são os conceitos, né? Tanto para violento quanto para cordato, né? Aquele que golpeia, mas o cordato é aquele homem apropriado, né? Ele age de uma forma adequada no contexto que ele está. Que conta até 10, né? Antes de explodir, né? Não é fácil, mas se você esperar um pouquinho, você acalma. E aí, dando continuidade, né? Seguindo essa linha, pastor, qual a relação da ira com a violência? A gente percebe no contexto bíblico e também no contexto dos relacionamentos, né, que normalmente nem sempre o irado ele é violento fisicamente, ok? Mas normalmente o violento fisicamente ele sempre está irado. Então, não sei se deu para entender aqui. Deu para entender, Fabrício? Dá para repetir, pastor? Como é que é? Deu para entender? Não, repete. O irado, ele nem sempre demonstra violência externa. Ele pode estar no coração dele, né, borbulhando lá, está fervendo tudo. Mas ele, às vezes, né, quem olha para ele fala assim, olha, o Fabrício é tão tranquilo, né, mas o coração está... o Tiago é tão tranquilo. Então, eu tendo a pensar que o irado, ele nem sempre demonstra violência externa. Mas o violento, né, a característica do violento é sempre porque ele já passou por um processo de ira. Ele externa, né? Exatamente. Então, o irado nem sempre é violento, mas o violento... pelo menos na maioria das vezes, ele sempre é irado. Então, conseguiu? Sim, deu para... Sim. Ótimo. Então, assim... Então, e é interessante, porque um violento, ele sempre demonstra a sua fúria, né? E Tiago, que o autor coloca, capítulo 1, versículo 19 e 20... Consegue ler para a gente, Fabrício? Lógico. Tiago, capítulo 1, verso 19 e 20, que o autor David Murray coloca... Você pode acompanhar também aí a leitura da palavra de Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 19 e 20. Por favor, Fabrício. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Exatamente. Então, o texto é bem claro em dizer que a ira do homem, de forma desadequada, né, de forma inapropriada, ela não produz a justiça de Deus, né? Ou seja, o ato justo, e também não manifesta essa justiça. Então, existe uma relação muito grande entre violência e ira. Pessoas que se descontrolam, né, na sua ira, vão lá. Eu lembro que eu cuidei de um rapaz, uma vez, no aconselhamento, que ele foi atropelado por um trem. E foi muito, assim, a gente brincava, como é que você conseguiu ser atropelado por um trem? Ele falou, não foi o trem que me atropelou, fui eu que atropelei o trem. Né? Ele brincando, eu morava numa cidade do interior do Paraná, trabalhei com um projeto missionário lá, e tinha uma linha do trem que cortava a cidade, que era aqueles trens de carga, né? E ele teve um conflito na empresa que ele trabalhava, o pessoal lá usa muito bicicleta, né, nessa região que eu morava, e ele acabou tendo um conflito no trabalho, ele saiu para a hora do almoço, né, e ele ficou martelando e irando aquilo, e falou assim, eu vou lá e vou bater nesse cara agora, eu vou matar ele, irado assim. E ele, né, andando, programando na cabeça dele, ele estava empurrando a bicicleta, ele disse, programando na cabeça dele, como que ele ia matar aquela pessoa, como que ele ia, primariamente, ser violento, né, bater, e ele não percebeu. Gente, eu fiquei impressionado quando ele me contou isso, que é o nível que a ira pode levar a uma pessoa. Ele não ouviu, Renato, que o trem estava vindo. E o trem, quando ele passava pela cidade, ele fazia aquele som, né, aquela chamada de buzina, para avisar que ele estava passando, porque era um espaço urbano. Ele não ouviu aquilo. E quando ele foi atravessar, o trem bateu nele e jogou metros, assim, pela graça de Deus, ele não morreu. Né? Ele ficou com algumas sequelas, né, com relação ao corpo dele, ele não pode fazer exercícios mais fortes porque ele teve um problema também ocular e tal. E aí eu perguntei para ele assim, fulano, como é que você não viu um trem? Ele falou assim, pastor, eu estava
tão irado que tudo à minha volta ficou mudo, Congelado. e eu fiquei cego. Então perceba a que nível a ira pode levar uma pessoa que está descontrolada, né? Então o que acontece? A ira e a violência, elas têm relação. Ela cega, ela traz o engano de que a pessoa está exercendo um direito e a vontade dela, né? Ou então uma justiça, mas na verdade ela está ofendendo, ferindo, né? E aí o que acontece? Esse padrão de conduta bíblico, né? A ira e a violência, eles se manifestam em 3 áreas importantes. Primeiro, um ídolo do coração. Então, se nós temos atitudes violentas e iradas, é porque temos um ídolo constante no nosso coração. Um ídolo que não quer ser atendido. Porque, veja bem, a progressividade de um ídolo é assim: é pecado um homem querer respeito? É pecado um homem querer respeito? Não. Não é pecado. Você está assistindo aí, pode participar. Não é pecado. Agora, quando ele não recebe o respeito que ele acha que tem, que ele precisa, ou um outro exemplo, um homem pode descansar quando ele chega do trabalho? É o direito dele descansar? Sim. Com certeza, né? O homem pode, né? Enfim. Só que o que acontece? Quando ele chega do trabalho, ele não alcança aquilo que ele deseja, ou ele não tem aquilo que ele espera, a gente entra numa encruzilhada. Qual que é a encruzilhada? Eu abro mão da minha vontade e lido biblicamente com isso e entendo que a minha suficiência é o Senhor, ainda que eu não tenha aquilo que eu acho que eu preciso para ser feliz, ou eu entro no campo da exigência. Então passa de um desejo bíblico para uma exigência pecaminosa. Se eu não tiver isso, eu não sou feliz. Se eu não tiver isso daqui, eu não sou respeitado. Se eu não tiver o descanso, eu não sou o que eu devo ser e tal. E aí quando vai para o lado da exigência, todo ídolo exige o quê? Um sacrifício. Se a gente lê o Antigo Testamento, né, lê a história dos ídolos, todo ídolo ele exige um sacrifício. E aí então vai ter um sacrifício. Qual é o sacrifício? Pode ser a violência, pode ser, né, a raiva, pode ser a ira, pode ser a briga, pode ser aquele gelo que dá, pode ser a indiferença, pode ser a amargura, porque todo ídolo exige um sacrifício. E então o que eu vou sacrificar para ter aquilo que agora não só desejo como algo bom, mas agora é uma exigência para mim. Então a ira, ela cresce, e a violência, ela também é assim. Ninguém nasce violento. Ninguém começa a ser violento do nada. A pessoa vai alimentando no coração esse ídolo, e ela então chega a dizer, olha, para impor o direito e a exigência dela, então ela age dessa forma. Um outro elemento que o autor coloca é o direito que eu creio ter e merecer coisas, que é a progressividade desse ídolo, né? E os desejos propriamente. Tiago 4, do 1 ao 5. Lê para a gente, Fabrício, por favor, Tiago capítulo 4, do 1 ao 5. Tiago 4, de 1 a 5. Isso. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam da vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matai e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou, supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós? Então, Tiago revela para a gente que a violência que nós causamos, ou que nós, tanto que causamos, quanto também que somos alvos da violência, é da questão do desejo mal direcionado do coração. Então, entender esse aspecto eu começo a ter a visão de que o seguinte, não é personalidade, não é temperamento, é um problema do meu coração. Eu preciso lidar com o meu coração. Eu não nasci assim e sou mais eu nasci pecaminoso, tendencioso a qualquer coisa que seja pecado no coração. Mas não é uma questão genética, não é uma questão de temperamento, é uma questão de pecado do coração. E a natureza. É a natureza pecaminosa. E que a pessoa aprende, claro que tem influências, né? Quem vive às vezes num ambiente violento, tende. Só que isso não é o que determina é o meu coração pecaminoso. E aí então a graça de Deus, a gente vai falar depois, vem para lidar com isso, né? E geralmente o pecado, em todos os aspectos, ele se torna um vício. E a pessoa que começa a praticar violência, ela vicia nessa prática, se vicia nessa prática.
a ponto de praticar violência contra tudo, contra todos. Lógico, em diversos graus, mas isso vai se tornando uma máxima na vida da pessoa, a ponto dela ser taxada como, ó, cuidado com tal pessoa, porque ela não tem muita paciência, né? Você levantou uma bola aqui, e se você permitir, eu vou falar um pouquinho disso, né? O fato de eu ser japonês, eu sei que não dá para perceber que eu sou japonês, né? Mas o que acontece? Normalmente eu era um japonês típico, né? Extremamente tímido, muito, muito tímido, de ficar assim, atrás da porta, assim. Tinha muita vergonha de qualquer coisa pública, assim, né? E quando você é muito tímido, muitas vezes você se torna vítima, né? Eu acho até importante falar isso, porque eu acho que tem muitos ouvintes aí que podem estar, né? Que passam por essa situação. Então, o que acontece? Assim, como o senhor mesmo falou, pastor Tiago, a ira não vem num segundo. A violência, dificilmente alguém nasce violento. É um processo que você vai avançando passo a passo, aos pouquinhos, né? E o que acontece assim, a minha taça de ira foi enchendo, quando chegou no limite lá, aí explodi. O que aconteceu quando eu explodi? Quando eu explodi, eu me senti, primeiro, aliviado, porque eu botei para fora toda aquela carga, né, de bullying, de humilhações para fora. Então foi um alívio muito grande, mas foi um alívio duplo, num primeiro momento. Por quê? Porque me senti respeitado e fiz respeitar. O que acontece? Como o Fabrício acabou de falar, olha, se funciona, agora eu descobri a fórmula mágica. Eu vou escrever, eu não leu, o pau comeu. É o que estava na minha cabeça. Começou cada vez mais a ficar evidente isso, né? Então, de um lado, num primeiro momento, eu estava digamos, me defendendo. Momento seguinte, ato contínuo lá, eu já estava agredindo as pessoas, meio que querendo me vingar, né? E não é por aí, né? Eu vejo que eu estava querendo jogar, querendo apagar um incêndio com gasolina. Não vou apagar nunca, né? Isso é um problema. E a gasolina está cara, não pode queimar. Agora piorou, Fabrício, antes da gente continuar aqui nas perguntas, tem alguém que participou, algum comentário, alguma pergunta no chat? Mande sua pergunta no chat, participe conosco. Olha, o último comentário que nós temos aqui, da Vera Lúcia, ela diz o seguinte: é verdade mesmo, eu era muito irada e perdia todas as minhas opiniões, hoje sou um pouco melhor. Bênção, graças a Deus, continue crescendo. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Sim. Ouvi de um pastor que é presbiteriano que ser homem não é ser macho. Macho é tido como pecador e o homem tem que ser orientador e supridor das necessidades das suas esposas e filhos. Sim. O termo macho, ele é uma questão até bíblica, tá na Bíblia, né? A gente usa homem e mulher, mas o termo hebraico é macho e fêmea, né? Essa é a ideia. Então, eu acho que tem mais a ver com o conceito que nós criamos a partir do que é ser macho, do que propriamente com a palavra em si, né? Mas eu entendi a questão aqui. E, exatamente, mesmo sendo macho descrito nas Escrituras, nós temos ali o conceito de protetor, né? E de sustentador, de provedor também, mas tá correto. Esse comentário do Ricardo Reis, né? Ele é de Araçatuba, ouvinte assíduo do programa, muito bacana, né? Toda a programação, um abraço, né, Ricardo? Só para concluir, né, assim, depois de mais de 30 anos, eu estou assistindo novela. A Bíblia, né, e assisti Gênesis também. Então, eu converso com a minha esposa e falo, gente, olha que diferença. Que diferença. Então é o seguinte, os casais brigam, os irmãos brigam, só que passa... Fabrício, desculpa, eu me exaltei. Pastor Tiago, eu me exaltei, me perdoa. Eu vim de cabeça quente, eu estava cansado, trabalhei muito, eu queria, né, o descanso do guerreiro e me perdoa, eu não devia ter feito isso. Acabou, isso acaba. Isso que não é disseminado, isso, digamos, em outras novelas, outros programas ou filmes, é só violência gratuita, né? Mas vamos lá, continuando. O que é ser inimigo de contendas? Ok, aí o autor já passa por um outro capítulo que tem tem a ver muito mais com a prática comportamental, né? Ou seja, não golpeie as pessoas, né? Quer dizer, seja apropriado na forma que você lida. E quando ele usa um outro termo, também descrito em 1 Timóteo, traz a ideia de
não dado a brigar ou não briguento, né? Alguns sugerem a tradução como não contencioso. A pessoa que a palavra descreve alguém que não deve buscar ou arrumar briga constantemente, né? A pessoa briguenta, ela sempre está disposta aos seus possíveis direitos, e como nós falamos aqui, é muitas vezes conhecida por outros, né? Por arrumar briga com várias pessoas, em vários lugares, em vários momentos, assim. Então, a ideia também do termo está girando em torno disso. Quer dizer, eu não devo ser nem aquele, que aí são dois elementos que os conceitos abordam, o interior e o exterior, né? Ou seja, não seja briguento no sentido de golpear o outro, mas também não seja briguento dentro do seu próprio coração. Então tem que andar em conformidade com a minha fala e o meu comportamento, com a minha crença e aquilo que eu pratico, né? Então o autor vai ligando, né, os pontos aqui para dizer sobre a integralidade desse homem que ama, que serve a Deus e que é chamado de homem de Deus, né? Ou seja, não manter essa prática na vida. E aqui no livro Homem Nota 10, temos acompanhado várias qualidades, características que devemos estar atentos para seguir. Ok? Porque a gente sabe que a pecaminosidade leva-nos para um caminho desvirtuado com relação à palavra de Deus. Então, devemos tomar cuidado para seguir essas qualidades, para que essas qualidades estejam enraizadas em nós. E a vida com Deus tem que ser uma vida de equilíbrio. De equilíbrio. Sim. Não é assim, isso sim, isso não. Não, é um equilíbrio em tudo. Há momentos que você precisa ali defender uma tese, defender a sua opinião, defender o seu posicionamento. Mas é aquilo que o senhor disse quase agora. Há limites para isso. Em 2 Timóteo 2, 23 e 24 diz assim: e repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente. Então, esse equilíbrio só o Espírito Santo que traz na nossa vida. Né? É permitir que o Espírito Santo vá dominando as nossas entranhas, o nosso ser, para que a gente possa, à luz da palavra de Deus, ter esse discernimento. Calma aí, esse assunto vale a pena entrar em discussão? Vale a pena ir adiante com isso? Ou o que eu tinha que falar, já mostrei o meu posicionamento e acabou? E a gente vê isso muito nas redes sociais, as pessoas não tendo limites. Sim, exatamente. Olha, isso vai de encontro, ó, tem aqui a Maria da Luz, tá? Ela diz o seguinte, olha, e ela está pedindo ajuda aqui, ó. A ira veio para mim de uma vez. O que eu faço para dar conta, tá, de me dominar? Né? Sim. E ela continua aqui, ó. Ela fala assim, como é que é? Mas não consigo mais, eu me converti, mas ainda não consigo me dominar. Me ajuda aí, pastor. A gente vai falar de como lidar com o coração irado um pouquinho mais à frente da nossa conversa aqui. Então, aguenta, segura aí, e a gente já vai, porque daí a gente já finaliza dando os passos bíblicos de como lidar com o coração irado. Olha aí, Maria, aguenta um pouquinho aí. Sim. Né? Vamos lá. Quais as esferas em que as contendas se revelam? Ok, as contendas elas nascem, como o autor coloca, e também Mateus capítulo 15, versículo 19, diz que de onde saem os problemas, né, os pecados, sai do coração. Então assim, a esfera não é só, eu preciso aprender a me comportar. Já estou começando a falar aí de como lidar com isso. A questão não é só o comportamento, a questão é uma interna do coração. Então não é porque eu sou violento ou eu sou irado porque eu aprendi a me comportar assim. Ok, teve aprendizado, mas também pode ser mudado. Eu sou violento porque meu pai era violento. Ok, você talvez tenha vivido, né, num contexto de violência doméstica, infelizmente, né? Infelizmente eu digo isso, mas a grande esperança do Evangelho é que isso não é determinante para moldar o meu comportamento, né, com a esposa, com os filhos, com os meus amigos, com os meus irmãos em Cristo. Então eu tenho que entender e me responsabilizar pelo meu coração. Né? Tanto que Paulo, quando ele escreve aos Efésios, ele diz: vocês estão mortos em vossos delitos, em vossos pecados. Quer dizer, ele traz a responsabilidade para cada um.
Então, primeiro, eu tenho que entender que é uma esfera do coração. E como que isso se manifesta? Se manifesta basicamente, como o autor coloca, numa ideia de ações, palavras, atitudes e pensamentos. Então eu estou constantemente girando em torno desse ciclo, né, para que eu possa então manifestar tanto aquilo que é bíblico e é saudável, quanto também uma contenda. Só que aí o trabalho começa a partir do coração. Como que eu sujeito as minhas vontades, os meus pensamentos, os meus desejos, os meus sentimentos aos pés de Cristo, a palavra dele. Então essa esfera de mente, né, porque aí é interessante que alguém diz assim, alguém fala uma palavra, briga, é violento, só que aí a pessoa diz assim, como a gente escuta muito hoje, tanto na internet, quanto também em pedido de perdão, né? Fabrício, me perdoe porque não é isso que eu queria dizer, não é isso que eu queria fazer. A premissa bíblica é, se eu não quisesse, eu não tinha feito. Essa é a questão, porque a boca fala do que está cheio, então, não, mas eu não sou assim. Eu não sou assim. O que eu falei aqui, eu falei um ato sem pensar. Ninguém nunca fala sem pensar, sem sentir, sem desejar, sem crer, sem sair do coração. A Bíblia, ela não dicotomiza ou cria muito mais partes entre razão, pensamento, sentimentos e ações. Ela diz que isso é uma dinâmica de totalidade do homem. Então tudo que eu falo, inclusive o que eu estou falando agora, tem a ver com crença, com desejo, com pensamentos e com sentimentos. Então, a responsabilização disso é importante, diante de Deus, diante das pessoas. Eu não queria falar isso. Queria. Porque se não quisesse, não tinha falado. Mas eu não queria agir dessa forma agressiva. Se não quisesse, não tinha feito. O descontrole já é uma atitude avançada de alguém que está vivendo descontrolado pelo Espírito há muito tempo. Falando aqui de um caso de um cristão. Então é importante entender o fato de que essas esferas vão acontecendo, mas o alvo é o meu coração. Então não adianta eu contar até 10, não adianta eu, né, usar mecanismos externos que podem amenizar, mas não tratar o coração realmente. Então isso é importante quando a gente pensa na esfera do que está acontecendo. E isso é muito profundo, né, pastor? E Renato? Porque, primeiro, há um processo a ser seguido. A conscientização do pecado Sim. é necessário. Porque para você pedir ajuda, primeiro você precisa o quê? Reconhecer que necessita de um resgate. Estar convencido. Exato. Eu estou convencido Que eu preciso mudar. Então, isso já é ação do Espírito Santo. Já ação do Espírito Santo, sim, exatamente. sim. E a pessoa, ela tem que entrar nesse processo, primeiro, de reconhecimento, de um ajuste, pedindo a Deus perdão e ao próximo por aqueles pecados, e pedindo a Deus que Ele não seja, a pessoa não seja a detentora do poder de decisão de como ela vai ser, mas sim que o Espírito Santo a domine e passe dali em diante a estar auxiliando ela no seu agir, no seu falar, no seu pensar. Então é necessário que a pessoa entre nesse processo, que reconheça que é necessário haver uma mudança. Todos nós somos falhos, pecadores, imperfeitos, mas precisamos entregar a Deus a nossa vida para que haja essa mudança, senão ela não virá. Vai ficar aquela luta em glória, de que você se esforça, mas não é o suficiente para haver uma transformação total, porque a transformação total somente através da ação do Espírito Santo na nossa vida. A pessoa tem que sair do controle. Sim. Né? Paulo fala em Gálatas capítulo 5, irmãos, né, vocês fossem chamados à liberdade, né? Ou seja, eu não preciso viver preso num sistema de ira, de violência, porque Deus me chamou à liberdade de responder adequadamente ao Evangelho. Então eu posso, nessa ideia de, eu não consigo me controlar, nunca vamos conseguir nos controlar, a não ser que o Espírito nos controle, e nós temos hoje a liberdade para olhar para a palavra e dizer assim, ok, hoje os meus olhos estão abertos para que eu siga o princípio da palavra de Deus. Então, o autogoverno, né, o autocontrole, ele não é benéfico, ele sempre vai levar a problemas. Né, Juízes já nos lembra disso, né, conta a história cíclica do povo de Deus com relação ao pecado, queda, arrependimento, abandono de novo. E aí o último versículo fala, cada um fazia o que estava no seu coração. Então, alguém violento, alguém irado, essa pessoa normalmente é autogovernada, né, ou seja, ela quer impor suas questões. Então é importante
permitir por meio da palavra, clamar a Deus, depender do Espírito Santo e, obviamente, obedecer a palavra de Deus. Eu tenho o princípio de obediência, né? Tanto que Gálatas, ele traz essas duas partes. Ele fala o que é o fruto, né, da carne, a obra da carne, para que eu identifique, mas ao mesmo tempo ele mostra o fruto do Espírito. Então, o fruto do Espírito é provocado em mim e ao mesmo tempo eu tenho a graça de Deus de tomar uma decisão de não viver as obras da carne, uma vez salvo, uma vez regenerado pelo Senhor. Acabei de abrir, pastor, em Gálatas 5. Então, leia pra versículo gente. 19 primeiro fala das obras da carne. Ó, lê o 13 primeiro para você ver que vai vamos acontecer lá. no 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Olha aí, ele fala, a liberdade está no fato de servir. Né? Interessante como ele liga isso, né? Sim. Eu não preciso mais... Porque depois ele vai falar contendas, morder um ao outro, né? Ele vai falando sobre isso. Eu sou livre para servir as pessoas. A bênção da servidão, né? Isso é interessante. O 15 diz, se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Exatamente. Né? Então, olha só como ele faz dois parâmetros aqui. O irado, o que tem contenda, ele não é servo e ele é autogovernado. Aquele que é chato, porque ele tem necessidade de sempre ser servido, ser atendido às suas necessidades, ou as possíveis necessidades que ele tem, né? Agora, ao contrário disso, é um coração servil, a bênção da servidão. Eu sirvo, então eu não vou ter contenda, porque se eu olho para o Renato e falo, Renato, eu estou aqui para servir você, né? Não é ser mole, mas é entender que eu estou aqui para servir. Aí que tá, para deixar claro isso, eu não entendia, porque assim, na verdade, é claro que todo mundo quer ser servido. Sim. Né? Você vai numa lanchonete, num restaurante, qualquer lugar que você vai, você quer ser bem atendido, quer ser bem servido em qualquer lugar. Né? Você vai fazer um curso, você quer que esse curso te atenda a contento. Só que a questão é o seguinte, vamos inverter um pouquinho a pergunta. Você não gosta de servir, né? A gente não gosta normalmente, né? Quando a gente não conhece a palavra de Deus, a gente não gosta disso, servir. Mas vamos fazer o seguinte, Fabrício e pastor Tiago, para que serve, tá? Uma vassoura sem cabo e sem os pelos lá a piaçava lá, por exemplo? Para que serve essa vassoura? Para que serve uma mala sem alça e sem trinca, sem nada? Para que serve? Você gosta de mala sem alça? Ninguém gosta de mala sem alça, né? É até uma conotação que o pessoal usa. Então o que acontece é o seguinte, quem não serve, não serve. Não serve para nada. E Deus é que nos criou para um propósito, que é literalmente servir, né, pastor? Exatamente. Só para falar para a nossa Maria da Luz, olha que nome lindo, Maria da Luz, né? Maria da Luz. O que acontece, Maria? Uma pequena sugestão, rapidinho. Você certamente não era assim. Como o pastor falou e o Maurício, o Fabrício falou também, né? O seguinte, é um processo. Assim como teve um processo talvez de endurecimento, aquela Maria da Luz criança pequenininha, né? E não só Maria, mas todos nós passamos por esse processo de endurecimento. É como se fosse uma massinha de modelar que, à medida do tempo, vai endurecendo, o coração fica duro, tá? O amolecimento dessa massinha também é um processo. Né? É mais trabalhoso, é difícil a gente mudar, mas é só Deus que muda a gente. Somente Deus é que pode mudar o nosso coração. E se você está incomodada, já é o primeiro passo. Porque normalmente quando a gente entra num processo de ira, não estou nem aí, pronto que se dane todo mundo. O importante é o meu pensamento. Né? Mas vamos lá, vamos continuar. Quais são as características do homem contencioso? Eu gostei dessa parte do livro, porque o autor vai colocando algumas características comportamentais que revelam o coração daquele que é contencioso, né? E é interessante, aí o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer um exercício rápido aqui. Qual que é o exercício? O exercício eu vou falando os padrões aqui, a gente vai fazendo aí... Estou fazendo, não estou fazendo. Então vamos lá. Sim. Ele coloca assim, em contextos sociais, sempre procurando ocasião para criticar ou para brigar. Então aí ele coloca assim, o garçom demora um pouquinho a mais para trazer a comida. Pronto, o cara já quer brigar com o restaurante, porque eu tô aqui, quem chegou antes pediu, só que ele não entende que às vezes o que o outro pediu é uma água, o que ele pediu é um prato completo, né? Mas enfim, pode acontecer, mas então pessoas que estão prontas para isso, né? Normalmente, né, essas pessoas
são ofensivas nas lojas, né? Quer saber mais do que as pessoas. Às vezes o cara está fazendo o serviço dele ali, até mesmo de dar uma informação sobre um produto, né? Falando ainda numa questão social, ele é soberbo, ele não quer escutar, ele não quer ouvir. Um outro ponto aqui, em contextos de casa, não admite erro. E aí, como é que está a sua avaliação pessoal aí? Não admite erro, tá? Nunca pede perdão. Então, sempre, se ele está certo, ele não precisa pedir perdão, porque ele está sempre ali no contexto, né? Isso eu achei interessante que o autor colocou, que eu nunca tinha parado para pensar nisso. Não talvez de uma forma clara, de reunir todo mundo da família e falar assim, gente, ó, vocês vão ter que fazer tudo o que eu quero, mas ele força por meio do comportamento dele inadequado, pecaminoso, violento, força com que as pessoas ao redor tenham uma ação sempre de cautela para não ofender, porque nunca sabe quando aquela pessoa está mal-humorada. Olha só que interessante, né? Ele vai moldando o contexto familiar dele, onde as pessoas falam assim, não, mas não fala assim com o pai, não, mas olha, isso daqui, mas é por medo, não por respeito. Porque ele pode ser violento, ele pode agir de uma forma inadequada. Na igreja, ele fica irado, sempre quando discute assunto de teologia, eu ficava irado, que as pessoas queriam discutir teologia comigo, e aí eu falo, não, mas não é assim, é assim, aí eu ficava virado, né? Sempre arruma questões que precisam de mediação nos relacionamentos, né? Então a pessoa está sempre ali, o famoso briguento da igreja, né? Aquele cara que arruma briga com todo mundo, enfim. Sempre está envolvido com... Sempre está envolvido com alguma contenda, né? O outro aspecto é que nos esportes, isso aqui eu gostei, né? O cara leva um carrinho lá, né? E aí como é que ele age, né? Ele age talvez de uma forma de dizer, meu irmão, olha, você pecou porque você fez isso, ou ele levanta, né? Porque eu lembro que na época do seminário, quando eu fui para o seminário, uma das primeiras coisas que eu morei dentro do seminário, eu era interno, né? E uma das primeiras coisas que acontecia no seminário era o diretor do seminário colocava a gente para jogar futebol. Porque ele falava assim, no campo que a gente vai conhecer os alunos aqui. E é interessante que no campo que você conhece o crente, né? Sim. Às vezes no o cara... trânsito. No trânsito, né? De repente é o palavrão, né? Que a Bíblia fala de palavras torpes. Você tem ali a conduta dele em sofrer, né? Talvez uma agressão da outra parte, às vezes até de forma mais forte, assim, intensa e intencional da outra parte, ou até mesmo sem querer no sentido assim, a pessoa não mediu adequadamente o carrinho que ela ia dar, ia acontecer. Como é que é a resposta dessa pessoa? Ela age apropriadamente, isso não quer dizer que ela não peque, que às vezes ela levante com maior energia, ou até ira, né, para tentar resolver, mas ou isso é padrão de conduta daquela pessoa. Então essas são as avaliações, normalmente, né, aí, que a gente pode fazer do nosso coração, e são as atitudes, né, de uma pessoa que está pronta para a violência, pronta para a ira. Nós temos muitos roubadores da paz hoje em dia, né, pastor? Roubadores de tempo, Sim. A correria, o trânsito, né, muita pressão, a internet, a tecnologia que teoricamente veio para nos ajudar, na verdade toma todo o nosso tempo, né? Então antigamente assim, o expediente dava 5h30, 6 horas da tarde, o expediente acabava. Hoje em dia a coisa mais comum do mundo é levar o serviço para casa o dia inteiro, né? Mas vamos lá. Quer fazer um comentário, Fábio? Não? Como tratar um coração violento ou inimigos de contendas? Ok. Bom, primeiro, um coração violento que se demonstra em ações violentas. Então, preste bem atenção nisso. Um coração violento que se demonstra com ações violentas para com a sua família, para com a sua esposa, para com os seus filhos, tá? O primeiro passo que tem que ser feito esse homem tem que ser exposto, legalmente, inclusive, né? Então, nós temos no aconselhamento, por exemplo, o princípio da confidencialidade, mas a confidencialidade, ela deve ser quebrada e pode ser quebrada quando isso envolve a violência doméstica, e claro que a gente está falando de uma questão, muito mais, né? Lá no nosso site tem algumas questões importantes, mas tudo o que coloca o outro, né, em risco, né, da sua integridade, da sua vida, isso tem que ter uma ação legal, né? Inclusive nós entramos aí nos apartamentos, nos condomínios, e sempre tem ali aquele papel dizendo que, por lei, né, mesmo que a família, mesmo que a mulher ou os filhos não peçam socorro, sempre é a obrigação do vizinho, do condomínio, fazer uma denúncia. Isso é legal, inclusive. Então, a gente acha que isso é hostilidade, mas na verdade não é, tá?
a Bíblia, o Senhor Deus coloca leis, talvez algumas, né, a gente pode até dizer assim, boas, outras ruins, outras adequadas, inadequadas, justas e injustas, né? Mas essa é uma discussão muito mais ampla, mas a lei também serve para limitar a ação, tanto numa questão, né, nosso contexto que a gente vive aqui, das penalidades, mas também do próprio coração pecaminoso do homem. Imagine se eu e você pudéssemos fazer tudo o que a gente quer. Olha só, vamos pegar coisa simples. Está lá numa rodovia que é 60, uma rodovia, um trajeto ali que é 80 por hora. Aí você olha e fala assim, não, mas aqui dá para andar 120, gente. Pelo amor de Deus, quem foi que fez esse negócio do trânsito aqui? O engenheiro que fez esse negócio de trânsito aqui, ele não fez pensando bem. A inclinação do nosso coração é sempre justificar os nossos atos, né? E a lei. Então imagina se cada um andasse no limite de... Né? E uma coisa interessante que nós falamos muito no aconselhamento é que às vezes quem sofre violência tem vergonha de expor, principalmente na igreja, né? Porque às vezes é aquela família modelo, né? Aquela pessoa que está ali, mas uma coisa importante é quando há uma exposição, não é para vergonha, é para inibição, proteção à vida, cuidado e para trato bíblico adequado, né? Eu lembro que eu ajudei um caso de uma agressão que um homem fez com a sua esposa, e ele então demonstrou arrependimento se entregando às autoridades. Ele teve então a medida protetiva e ele se posicionou adequadamente, mostrando arrependimento. Então foi ali, né, ela foi para um lugar, ele foi para o outro, cumpriu aquilo ali, e ela colocou ali. Então ele demonstrou uma forma de arrependimento, inclusive, fazendo isso. Então, mas aconteceu só uma vez. Não importa quantas vezes aconteceu. Importa a responsabilidade que nós temos e essa inibição da violência. Então, a lei ela serve para isso, e olhando muito mais para uma questão pecaminosa, a exposição, né, ela traz uma limitação para aquela pessoa, de dizer, o pastor sabe, né, a família sabe, o amigo sabe, as autoridades também sabem. Então, essa é a nossa responsabilidade. Então, primeiro, precisa ser denunciado, né? Ainda que injustas, né, no sentido de muitas vezes o que nós podemos entender uma vez, mas isso tem que ser colocado sempre com uma proteção também. Deus nos deu as leis, né, que é para limitar um coração desenfreado do homem. Lembre-se, mais uma vez, a sociedade de juízes, né, sem limitações, sem alguém ali para lidar, o que acontecia? O que aconteceu? Cada um fazia o que estava no seu próprio coração, tá? Um outro passo, além, né, nós estamos falando aqui do homem violento, é claro que existe a família, os filhos, existem todo um contexto maior, que não é o nosso foco aqui agora, mas como que trata esse coração? Né? Aí então é o confronto bíblico de mostrar que ele pecou, que ele está pecando contra a sua esposa, sua família. Claro que no nível específico ali, né? Claro que às vezes a pessoa pode ser irada e ela não ser violenta nesse sentido, né? Agressivamente, né? Ter uma questão corporal e tal, mas ela tem que ser confrontada, ela tem que ser limitada, ela tem que ser freada, porque a tendência da ira é fazer o quê? Crescer. A tendência da violência é sempre crescer. Principalmente quando eu acho que eu não tenho limitadores, que eu faço o que eu faço. Sim. É importante. E, inclusive, isso é um ato de amor da esposa, dos filhos, dos irmãos em Cristo, né? Esse negócio de o relacionamento conjugal, a gente está de fora, não se mete, isso é uma visão completamente mundana. Se eu amo meu irmão em Cristo e eu quero que ele cresça a imagem de Cristo, eu vou trabalhar na vida dele, com ele, dando a mão, orando junto. Se tiver que ir na delegacia dizer, olha, isso aconteceu junto, vamos junto. Por quê? Porque eu quero que ele cresça em Cristo. Por outro lado, também a esposa, os filhos, né, abraçando amorosamente. Então, o confronto bíblico ele é importante. E também os passos para dizer, ok, você está arrependido, então quais os passos práticos de alguém que está em arrependimento? Se subordinar às autoridades, se subordinar à disciplina da igreja, se subordinar inclusive ao tempo necessário de restauração do seu coração, daquela família que talvez está machucada. Então isso é importante. Né, para não, mas eu estou me arrependido, não. É um processo, meu irmão, é um tempo que deve ser. Né? E o que é importante também é entender que Cristo perdoa, né? Mas há consequências com relação a atos que nós temos de violência. Né? O mesmo Deus que diz que odeia divórcio é o mesmo Deus que diz que odeia violência doméstica. Então isso é muito claro em Malaquias. Então esse posicionamento ele é importante e um processo de reflexão para dizer, ok, não é só um comportamento aqui, mas é o meu coração. E aí tem um trato, né, que a gente poderia falar aqui o dia todo de como passo a passo a gente poderia fazer isso,
mas trazendo aí os primeiros passos, procurar ajuda, né, procurar aconselhamento, para que seja tratado adequadamente, né? E eu vou falar uma coisa aqui, é muito sério isso, né? Se você procura ajuda de um conselheiro, né, que quer aconselhar você, e o conselho que ele dá é que não seja exposto, né, isso não é um bom conselho. É que se tolere, né, essa questão da violência por um nome a zelar, por uma cultura, né, por um contexto, principalmente na igreja, isso não é um bom conselho. Só fachada, né, na verdade. Exatamente, porque Deus nunca quis esconder violência e abuso nas Escrituras. Deus sempre revelou, em algum momento, para ser penalizado aquele que o cometeu, para ser restaurado, quando nós falamos de restauração, e para proteção também daqueles que sofrem a violência. Então, se um conselheiro diz, mas é assim mesmo, vamos orar, tudo mais, vamos orar sim, vamos tratar, vamos cuidar, mas vamos agir biblicamente. Agir biblicamente para proteger a vida, para trazer esperança tanto para aquele que é violento, quanto para aquele que foi o violentado, né? Mas ter uma ação com relação a isso. Então, nós não podemos... Oração, orar e agir. Exatamente. Então, assim, tem que ter esse posicionamento, né? Para que também nós não fechemos os olhos e vou orar aqui, enquanto a gente sabe que o outro está sendo, de alguma forma, violentado no seu contexto familiar. E às vezes é necessário, pastor, quebrarmos alguns paradigmas. Por exemplo, se alguém chega e fala, matei uma pessoa, é grave. É grave. É grave. Mas foi num momento de exaltação, de descontrole. Não importa. Você matou uma pessoa. Você vai responder pelo seu ato. A agressão é a mesma coisa. Você agrediu uma pessoa. É grave. É grave. Como que você faz para não agredir alguém? Você sempre ter em mente princípios básicos. Eu não posso agredir, eu não posso matar, eu não posso fazer isso. Não, porque você, condicionando a sua mente dos princípios bíblicos, dos princípios corretos, porque tem os princípios naturais que Deus colocou em todo ser humano. Você não pode fazer isso. A partir do momento que a pessoa faz esse exercício de que não posso, ela mesma vai estar sendo levada a não fazer esse tipo de coisa. Agora, se ela não tem esses princípios latejantes no seu coração, na sua mente, de uma hora para outra ela pode fazer. Sim. Porque ela tem essa inclinação humana para o erro, para o pecado, né? Então, tomar muito cuidado em relação a isso, porque senão vai justamente acontecer isso. Vai responder perante a lei, perante a sociedade, perante a família. Posso dar um testemunho? Posso dar um testemunho? Sim, só uma coisa importante, eu acho que o nosso tempo aqui não dá para a gente abraçar todos os pormenores, né? Mas tem uma pregação no culto restaurado pela palavra, que chama Relacionamentos Abusivos, que eu fiz há um tempo atrás, e na verdade foi uma aula de EBD que virou uma pregação depois, e foi muito bom. Assim, essa experiência de compartilhar essa realidade. Então você pode entrar no nosso canal, o canal da EPP TV, e procurar lá Relacionamentos Abusivos, né, que é uma pregação do culto restaurado pela palavra, que é organizado pelo Ministério de Aconselhamento Bíblico. Lá a gente tem basicamente quase 40 minutos, dando passos bíblicos, né, de tratar, de cuidar e de como nós devemos também abraçar as pessoas. A gente está vendo aqui essa questão do violento, né, e lá o tempo é muito maior falando como nós podemos dar o braço, estender a mão para as pessoas que lidam, né, com violência doméstica, que sofreram abuso, violência, relacionamentos abusivos. Qual é o passo a passo de cuidar desse coração? Então fica a dica aí, tá bom? Fala rapidinho aqui que o tempo já está correndo, passa muito rápido. Muitos anos atrás, no shopping center, no final do ano, aquela briga, disputa por uma vaga de estacionamento, estava esperando um tempão, né? Aí já com a seta ligada, aí o carro saiu e tal, ok. Quando eu entrar, um outro entra na minha frente com tudo e falei, não vou deixar, eu não vou deixar. Joguei o carro para cima e quase batendo no carro do camarada. Eu estava na fila muito antes, tá? E aí falei, consegui. Só que eu estava com a minha esposa e meus filhos no carro. Meus filhos eram pequenos. Eu estava começando na igreja. Na hora que eu consegui aquela vitória, imediatamente, nossa, eu falei, meu Deus, o que é isso? Estou errado. Não tem nada a ver. Falei, eu não vou brigar por causa de uma vaga. Não vou brigar.
eu me arrependi muito. Eu falei, não, está errado isso. Tirei o carro, aí falei para a pessoa assim, me desculpa, eu não vou brigar por causa de uma vaga de estacionamento. Fique em paz, pode colocar. Não, mas você não vai fazer nada no meu carro? Não, não vou fazer nada. Fique em paz, você está com pressa? Bota o carro aí, eu arrumo outra vaga. Eu não vou brigar por causa disso. A pessoa não sabia onde enfiava a cara. E nesse dia, eu fiquei muito feliz porque falei, poxa vida, o Espírito Santo do Senhor acabou agindo. Então, a questão é nós orarmos e clamarmos a Deus. Fechando, pastor, qual a esperança bíblica que nós temos? Que é só no Senhor que nós temos essa esperança, né? Exatamente. Esperança bíblica é que Deus muda qualquer coração. Eu sou testemunha disso. Acho que todos nós, né? Eu creio. Minha esposa também é testemunha disso. Então, assim, eu era muito irado, né? Quase que chegando ao passo até de ser violento realmente, né? Nesse sentido, no trânsito, né? Em lugares específicos assim que eu ia. E Deus mudou meu coração. Deus tem mudado o meu coração. Estou sempre no processo de crescimento. E aí, o nosso alvo de vida é Cristo. Cristo é manso, Cristo é humilde, Cristo é gentil. E então o Senhor nos aponta para uma pessoa certa, para uma motivação certa, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aplicar os princípios bíblicos ele é importante, né? E depender de Deus. E é possível mudar? Claro que é possível. É possível por meio, né, da ação do Espírito Santo na nossa vida. Então, não se entristeça assim pelo seu pecado, avalie o seu coração, mas busque no Senhor, busque ajuda, né, da sua igreja, aí, do seu pastor, de aconselhamento, né, de tantos outros meios que nós temos. Né, hoje temos tanto recurso de abrir as Escrituras, de recursos que nos ensinam a estudar a Escritura. Você vai na internet, procura aí, ira, aconselhamento, vai aparecer um monte de coisa de como você lidar com a ira, aqui mesmo no programa, né, de aconselhamento que nós temos aqui, vários temas relacionados à ira. Então isso é importante, alimente-se, né? Se você sabe que você lida com ira em momentos específicos, até mesmo tende a ser violento, antecipe a sua ação por meio do princípio bíblico. Eu vou dirigir, eu tenho problemas no trânsito, qual o texto bíblico que eu devo decorar? Qual a oração que eu devo fazer? Qual o princípio de, quando eu for conflitante para mim, qual é a ação que eu tenho que ter? Né, José nos ensina isso, ele estava ali, sozinho, com a esposa de Potifar, acontecendo aquele assédio da parte dela, né? Ele faz o quê? Ele corre, ele foge, né? Então é importante nós, não vamos conseguir sair desse mundo, a não ser que Cristo nos chame, né, venha. Enquanto vivemos aqui, temos então a esperança da palavra de Deus, do Espírito agindo em nós, para que nós respondamos adequadamente à vontade do Senhor. E Cristo é a nossa maior esperança, né, a esperança da mudança. E nesse sentido, pastor, eu gostaria de deixar como considerações finais também o versículo que encontra-se em Filipenses capítulo 4, versículo 7, que diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Porque a nossa mente, o nosso coração, é a porta de entrada para coisas boas ou para coisas ruins. Entrega o teu coração e a tua mente a Deus e permita que Ele transforme a sua vida. Logicamente que não somos nenhum robozinho que, apertando o botão, mudaremos do dia para a noite. É um processo que nem foi falado, mas entregue o teu coração e a tua mente para que a Deus, e que o seu coração e a sua mente seja povoado por coisas boas. Se você der margem para coisas ruins, elas vão se exteriorizar. Agora, se você der vazão para coisas boas, você vai ver que o controle virá e coisas boas fluirão da sua vida. Com certeza. Mas é isso, chegamos aí, você passou tão rápido, bate-papo tão gostoso aqui. Nós esperamos de coração que a sua vida tenha sido edificada. Obrigado por participar, né? Compartilhe esse conteúdo, assista 1, 2, 3, 10, 50 vezes, porque com certeza a gente consegue absorver mais e botar em prática a palavra do Senhor. Só chamando aqui, convidando os nossos queridos ouvintes, né? Nós teremos aqui a primeira edição do Café dos Homens, organizado pela nossa OPH. Para quem não sabe, a OPH é a União Presbiteriana de Homens, né? E nós temos o prazer de realizar mensalmente, todo último mês de cada mês, todo último sábado de cada mês, né, nós temos a edição do Café dos Homens no formato híbrido, né, às 9 horas da manhã
né? Você pode assistir pela internet ou pode vir presencialmente, é muito bom. Tem um café hoje em dia, né? Naturalmente é muito gostoso, porque crente sem um cafezinho, sem um pãozinho, né? Sem um bolinho, acho que não vira. Tá? E é muito bom, e você vai ser muito mais do que o café, ser alimentado pela palavra do Senhor. A próxima preleção, excepcionalmente, por conta do feriado que nós teremos aqui no final do mês, de carnaval e tal, nós vamos antecipar para a semana que vem, dia 19 de fevereiro, tá? Então vai ser o Café dos Homens, tá? Não vem no final do mês que não vai ter Café dos Homens, vai ser no dia 19 agora, né? Vai ser o preletor, vai ser o presbítero Milton Flávio, e ele vai falar de questões ligadas a empreendedorismo, gestão, educação, coisas importantes que vai certamente ajudar a edificar a sua vida, ok? Então, até a próxima edição do MENAP. Obrigado, pastor Tiago, obrigado, pastor Fabrício, e principalmente obrigado pela audiência. Fique com Deus, tenha um dia extremamente abençoado.